Olá a todos, bem-vindos ao canal. Eu vou falar hoje sobre o segundo vídeo. Só que esse segundo vídeo ele vai ser dividido em duas partes. A parte A, que é agora, e a parte B, num próximo vídeo. Essa parte A, eu vou estar abordando como que você faz uma proposta ou um projeto. Ela pode ser para o CEP, para o Comitê de Ética e Pesquisa, uma proposta do seu TCC, uma proposta para você entrar no mestrado, uma proposta para você qualificar o seu doutorado. Espero que se divirtam e não esquece de assinar o canal e acionar o sininho. Um abraço. Vamos por uma segunda parte do nosso encontro sobre, de novo, a palavra racional aqui, né? O racional para a escrita científica. Texto científico, ele, como características, ele passa pelas regras. As regras são formais, precisa de uma lógica, precisa de um raciocínio intelectual, um raciocínio científico diferenciado do texto não científico. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo. Regras. Existem regras. Professor, eu estou trazendo isso de casa, eu estou trazendo isso do meu passado, eu estou trazendo isso de experiência. Ótimo, agrega-se, mas eu preciso voltar ao texto para você e dizer assim, olha, precisa ter mais um tom rigoroso, um tom da gramática, um tom mais científico, uma forma de citar um autor, uma forma de citar outros estudos, tá bom? Então, é óbvio que isso é uma construção e isso eu preciso que vocês sigam regras. E nós estamos falando dessas regras em língua portuguesa. A língua inglesa, da mesma maneira. Não muda muito. O que muda é o estilo da grafia. Né? Uma vai estar numa língua, a outra vai estar numa língua. Mas o conteúdo, as regras, o formato, eles são muito parecidos. Tá? Tanto em inglês, que é a forma que a gente procura disseminar, como o português, que são a língua portuguesa, que é a forma como vocês finalizam um trabalho. Então, de novo, para quem que você está escrevendo? Para você mesmo, para o seu orientador, para o seu mentor, para um paciente? E qual que é o motivo do seu texto? Então, para quem que você está escrevendo e qual é o motivo? É o primeiro item aí. E aí, eu vou seguir uma linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio da aula de hoje, diferente da aula de amanhã. Que é, uma coisa é proposta, uma coisa é projeto, a outra coisa é o artigo completo. Então, nesses próximos 30 minutos, eu vou ficar com a proposta, com o projeto. E o artigo completo vai para amanhã. Bom, se você está escrevendo uma proposta ou um projeto, e cada um se encaixa de uma maneira. Então, eu estou escrevendo uma proposta ou um projeto para o Comitê de Ética em Pesquisa. Eu estou escrevendo o meu TCC, a minha proposta de TCC, que vai ser entregue lá no começo do quarto ano. Você está fazendo uma monografia de residência, uma proposta, um projeto para sua monografia. Monografia geralmente vem na residência ou na especialização, que é o lato sensu. Então, você está fazendo uma proposta para o orientador, está fazendo uma proposta para a coordenação da residência ou da especialização. Ou você está escrevendo um projeto para entrar no mestrado, para entrar no doutorado, ou para qualificar o teu mestrado, qualificar o teu doutorado. Então, o processo de escrita no mestrado e no doutorado, eles acontecem no mínimo 2 vezes. Por que no mínimo 2 vezes?
Uma para você, uma proposta para você entrar, e a outra para você fazer a proposta de qualificação. Então, são 2 projetos, diferente do texto completo, né? E no doutorado é a mesma coisa, você faz uma proposta para entrar e faz uma proposta para qualificar o teu projeto. É disso que eu gostaria de falar hoje também. E, às vezes, você vai solicitar uma bolsa de iniciação científica, ou, às vezes, eu vou solicitar financiamento e peço para alguém me ajudar, como tem sido isso muito comum nos últimos anos. Nenhum financiamento que eu ganhei foi escrito por mim sozinho. Foi com a ajuda de várias mãos, várias cabeças, né? Toda vez que eu peço uma bolsa de iniciação científica, toda vez que eu peço uma bolsa de financiamento de projeto, eu preciso seguir essa lógica aqui da primeira pergunta, para quem que eu estou escrevendo e qual é o motivo desse seu texto, né? Do meu texto, do nosso texto. Bom, essa proposta, esse projeto, ele precisa ter relevância. Ele precisa ter uma relevância. Qual é a relevância? Ele é uma relevância clínica? Ela é uma relevância administrativa? Ela é uma relevância epidemiológica? Eu vou fazer uma proposta para uma sequência de exercícios para pessoas com pós-Covid? Então, o quê? É importante escrever sobre o Covid? É importante. Nós estamos passando acabamos de passar um processo, mas passamos por um processo muito árduo, muito difícil. Então, tem uma pegada, tem uma relevância para isso, né? Então, é uma relevância epidemiológica. Tem uma relevância biomecânica, a proposta de uma sequência de exercícios de determinada técnica, ela é relevante? É relevante, porque ela é aplicada para determinada doença que tem uma prevalência alta, que tem uma incidência alta. Então, quando você vier trazer a ideinha mágica, a ideinha que te incomoda, a ideinha que te cutuca, você tem que trazer no bate-papo para o orientador, para onde você está aplicando, qualquer que seja essas etapas, pode ser para o CEP, que você não tem comunicação com a pessoa, né? Então tem que ser totalmente escrito o CEP, né? O Comitê de Ética, você não vai ter contato com ninguém, é tudo fazendo o upload dos documentos no site, né? Então, você espera atingir e mostrar para as pessoas que o que você está escrevendo tem determinada relevância. De novo, a palavra racional que você traz para mim, assim, olha, eu tenho a relevância e o motivo que eu acho que isso é relevante é esse. Então, racional é um motivo. Porque você reuniu informações e você leu as informações e você viu que tem lacunas nessa lógica, nessa definição, nessa incidência, nessa prevalência, no risco de lesões, na prevenção de lesões. Tudo bem? Então, é algo que você coloca de forma escrita ou de forma falada, né, a importância, não só a relevância, mas a importância científica para a execução. E você já sabe de antemão que você vai ter condições de executar no laboratório que você faz parte, de quem te orienta, tem condições de executar isso aí, porque é da área dele, é da área dela. Então, isso é algo que é um conjunto, racional é um conjunto de tudo isso que você vai trazer escrito ou não. E esse conjunto de tudo que você vai trazer tem que vir necessariamente acompanhado da literatura mais atual, ou do estado atual da arte, do que precisa, de fato, do que tem sido publicado nos últimos anos. É óbvio que o estado atual da arte, eu não consigo ver o estado atual da arte sem eu lembrar do passado, né? Então a gente sabe que a nossa literatura ela começa a ficar boa de uns 30, 40 anos para frente, né? Então não tem como eu fazer um estado atual da arte
que não envolva o passado e venha percorrendo até o momento atual. E óbvio que outra coisa que é interessante na hora que você faz uma proposta é trazer ao final uma pergunta. Então tem relevância, eu tenho um conjunto de informações que montam o meu racional. Desse conjunto de informações estão a literatura mais atual, entenda-se, não só as dos últimos 5 anos, mas também as do passado, que eu exemplifico como que ao longo do tempo foi modificando determinada teoria, e ao final eu tenho uma pergunta para isso, né? Então, quando você fala para quê e para quem, se você tem resposta já para isso, você precisa partir para uma segunda etapa, que ter uma sequência mais ou menos desse modelo aqui. Então, óbvio que eu vou ajudar vocês a responderem, né? Você escreve um texto para procurar convencer alguém. O ponto é esse. Você está querendo convencer alguém. E no caso de vocês, graduação e pós-graduação, talvez vocês estejam querendo escrever o primeiro da pessoa sou eu, o orientador. Talvez outras pessoas são os seus pares. Talvez outras pessoas seja a banca, talvez você queira convencer também o professor da disciplina ou o coordenador de uma residência, de uma especialização, que é o primeiro que lê e te dá o conselho para você avançar, ou para você desistir, ou para você melhorar, né? Então, isso é algo que você precisa entender, que você está escrevendo algo para convencer alguém. Como a gente está no momento proposta, projeto, então não é o nosso texto ainda, mas é óbvio que isso vai servir para nosso momento de artigo completo. O segundo ponto que eu quero colocar nessa aula é que quem que você está citando? Porque, você veja bem, eu preciso de um racional e preciso do estado atual da arte. Consequentemente, você tem que ter em mãos os textos mais recentes, como eu falei, e os textos também que fazem parte do que é o atual. Tá? Então, tem que estar em mãos. Está em mãos, óbvio que estar em mãos significa os PDFs. Tem gente que gosta de imprimir, não tem problema. Gosta de espalhar na mesa e ir lendo o que está na mesa. Óbvio que atualmente fica fácil, né? Eu tenho todos os textos comigo, estão todos no celular. Então eu vou abrir no celular e vou lendo. Então as coisas mudaram. Antigamente a gente precisava imprimir, a gente precisava ir na biblioteca, solicitar, a gente precisava ler o livro. Então hoje já ficou mais fácil, né? Infelizmente as bibliotecas são cada vez mais sendo menos frequentadas. De fato, o processo mudou. Os mais recentes e os clássicos, e aí os clássicos são aqueles de 30, de 20, de 15 anos atrás, que formam a base. Não tem como você ler, fazer um estudo sobre eletromiografia e não citar os clássicos. Basmagian, não tem como você não voltar. O De Luca, ele cita muito e trabalhou ao lado do Basmagian. Então, Basmagian é a pessoa a ser citada, um dos primeiros a ser citados quando se fala de eletromiografia. Consequentemente, como eles trabalharam juntos, o Basmagian é muito mais velho que o De Luca. O De Luca aprendeu muita coisa com o Basmagian. Quando aquele livro Muscles Alive, aquele vermelhinho que aparece lá naquela foto, para quem sabe que eles são clássicos. Então é difícil você não ler um texto de eletromiografia e que não tenha a citação dos dois autores, tanto do Basmagian, ou Basmagian, e quanto o do De Luca. Outra coisa que você precisa pensar em citar e estar organizado na sua cabeça e na sua mesa ler estudos que são similares
da sua proposta. Não é possível que você não encontre alguém que já tenha feito algo similar. Então, eu saio, os dois textos, as duas frases acima têm um efeito temporal, aqui já tem uma outra abordagem, é a abordagem de fato de você pegar um texto, independente do momento temporal, que você consiga fazer a citação, né? E entender que algumas pessoas já realizaram a citação de pessoas que já realizaram estudos similares. Você fez a busca nas bases de dados? Quais bases de dados? Então, não tem como você ter o seu racional bom, ter o seu estado atual da arte, sem antes fazer busca nas bases de dados, utilizando estratégia adequada com descritores adequados, né? Porque as estratégias adequadas elas são formadas com descritores corretos. E você também, às vezes, pode partir de um estudo, né? A partir desse estudo, publicado agora em 2022, eu vou fazer de forma, óbvio que de forma retrospectiva, redundante, né? Eu vou voltar no tempo e vou procurar tudo que esse estudo, que é o meu maior motivador, o meu maior estímulo está aqui, foi esse estudo. Vou fazer diferente, quero fazer uma proposta diferente do que esse estudo publicado recentemente. Então, a partir desse estudo, olhando para as referências desse estudo, você começa a expandir o que você quer. Então, isso são itens para vocês imaginarem que vocês precisam citar outros autores. Não dá para você sair achar que você está sozinho nesse oceano. Não, você não está sozinho. Quando eu falo em base de dados, eu divido assim, né? Você vai se dar uma proposta, você tem que ficar bem claro para você mesmo e claro para quem você vai apresentar que você sabe navegar no PubMed ou na National Library of Medicine ou Library, que você sabe usar o Web of Science, que você sabe usar o Scopus, você sabe usar Embase e que você sabe, já leu um texto da Cochrane. Aqui tem, na verdade, assim, para quem acabou de sair do primeiro ano e teve aula comigo, sabe que são essas bases que eu estimulo a você começar. Mas aí o que acontece? Você sai do primeiro ano e se perde um pouco no segundo ano por causa das exigências e das dificuldades, e por algum motivo você vai esquecendo. Inclusive também no mestrado e doutorado, o aluno também ele vai se esquecendo, vai se acomodando. Ora, porque acha que apenas a estratégia de ir ao Google é o suficiente, ora, por ter dificuldade de ir em bases específicas ou navegar nas bases específicas muito para ele, para ela. Então, eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas também sobre esse slide, que é o seguinte: primeiro, assim, óbvio que o tipo de estudo vai te encaminhar para uma base primeiro e depois você ir nas outras. Se você vai escrever uma revisão sistemática ou qualquer outro tipo de revisão, então a colaboração Cochrane devia ser o primeiro lugar que você vai. Ah, não, Jefferson, eu vou escrever um estudo transversal ou até mesmo um ensaio clínico. Bom, aí um ensaio clínico ou um estudo transversal, essas quatro podem partir primeiro. A PubMed ou PubMed, a base do PubMed primeiro, porque ela é gratuita em qualquer momento, não preciso de senha, não preciso de nada. Agora, essas três aqui, elas já precisam de você ter um contato com uma universidade, né? Porque isso aqui está no periódico CAPES. Então, nos periódicos, só quem tem acesso a periódicos
aos periódicos CAPS que têm esse acesso, tanto da Embase, quanto a Scopus, quanto a Web of Science. É um limitador? É um limitador, principalmente para as pessoas que não estão dentro da academia, que não estão dentro de uma universidade, de um grupo de pesquisa. As pessoas que estão, elas têm, entre aspas, uma vantagem. Essa vantagem deveria ser, de fato, perseguida. Essa vantagem não poderia deixar de existir para os alunos de um grupo de pesquisa. As pessoas que são clínicas e que não possuem esse contato, deveria pedir, solicitar para uma universidade ou fazer contato mesmo com o pesquisador que está dentro de uma universidade estadual ou federal, para que se, ou até mesmo particular, por exemplo, a PUC Rio Grande do Sul, ela tem uma biblioteca vasta que você pode utilizar lá, né? Então, é uma escola particular que tem o acesso ao periódico CAPES. Então, tem que ter uma forma clara que você tem esse racional. Tenho minha ideia, tenho minha motivação, minha relevância, eu preciso ir atrás dos textos, do estado atual da arte. Como é que eu faço o estado atual da arte? Procurando nas bases. Quais são as 5 primeiras bases que eu indico para vocês? São essas 5 aqui. Óbvio que se o estudo for um relato de caso, talvez a Cochrane não seja a ideal. Agora, se você vai escrever uma revisão, talvez a Cochrane seja uma das primeiras que você possa utilizar. Tanto a Cochrane quanto o PubMed, elas estão disponíveis online, então você não precisa ter, você não vai encontrar dificuldades. As dificuldades maiores são nessas 3 aqui. Óbvio que eu chamo de buscas secundárias, que tem que estar presente também, que são a base do Cielo, né, feita aqui no Brasil, e é uma base internacional, e também a base do Pedro. Todo mundo sabe que a base do Pedro ela é uma base específica, que ela registra especificamente os ensaios clínicos aleatórios, as revisões temáticas e os guidelines, ou os consórcios sobre determinada assunto da fisioterapia, específico da fisioterapia. Então, pode te ajudar nesse sentido. Eu quero uma revisão, eu quero escrever um guideline, eu quero fazer um estudo, uma proposta de um guideline. Então, eu iria lá na base da Cochrane e depois aqui no Pedro, porque eu sei que eu vou achar aqui. O meu estudo é de biomecânica, de fisiologia. Pedro não é o local para você ir, porque ele não tem estudos específicos transversais de biomecânica ou de fisiologia. Tá? Óbvio que eu não posso deixar de falar do Google Scholar. Google Scholar ele é interessante, ele deveria ser sempre procurado, não posso deixá-lo de lado, mas apenas alguns cuidados, porque os filtros aqui eles são um pouco diferentes dos filtros das outras bases, tudo bem? Então, tomar um pouco de cautela, ter um pouco de cautela aqui, porque eu acho que eu gosto, eu como estratégia, eu uso um pouco por autores. Então, eu vou no Google Scholar quando eu quero saber se determinado autor ele publicou algo sobre o assunto, que eu sei que ele estuda o assunto e eu sei que minha pergunta tem a ver com o que ele estuda. É óbvio que também não pode deixar de utilizar as revistas do assunto ou do tópico que você está interessado. Porque às vezes o seu tema é osteoartrite de joelho, é eletromiografia e para pacientes com dor lombar crônica, e às vezes você acha revistas específicas, por exemplo, você sabe que a Osteoarthritis and Cartilage, ela é uma revista específica para doença reumática. Então, de repente, fazer as buscas nas bases específicas e também ir atrás das revistas que são especializadas no assunto. Então, quando a gente quiser disseminar, a gente pode escolher revistas
que são específicas da fisioterapia, que são específicas da área médica e não da fisioterapia, ou que são específicas da reabilitação. Mas isso, revistas, eu vou falar amanhã. Um outro lugar interessante são nesses locais aqui, que são os registros. Então, eu não consigo fazer nenhum tipo... vai ficar incompleto a tua busca se você não utilizar os registros. Então, eu vou falar dos registros aqui. O Próspero, ele é um registro de revisões sistemáticas. Então, se você está escrevendo uma revisão sistemática, uma proposta de revisão sistemática, não pode deixar aí no Próspero. O Próspero é um dos primeiros locais onde se aceitou os registros de revisões sistemáticas. Às vezes pode te dar até uma ideia de melhorar o teu estudo, porque estudos já estão sendo desenvolvidos. A Open Science Framework, que é um local que a gente, na disciplina que eu ministrei em 2019, de revisão sistemática lá no doutorado da educação física, os alunos que trouxeram, eu não conhecia, então a gente acabou discutindo, aprendendo lá com eles. Então foi bem bacana, porque a partir daí eu registrei a dissertação da Carlinha aí, no Open Science Framework. Já aceita mais revisões, ensaios clínicos, é um pouco aberto isso aqui. Outro de revisão sistemática é o JBI, é algo que a gente não foi ainda, é o Joanna Briggs Institute, da Universidade de Adelaide. Lá há um sistema de registros de revisões sistemáticas, principalmente da revisão sistemática de escopo. Por quê? Aqui no Próspero não se aceita revisão de escopo. E aqui no JBI eles estão aceitando. Então, isso é uma coisa bacana, você ter o registro, olhar, observar, fazer busca nos registros. Eu aqui ainda não tenho experiência, porque eu não tenho aluno, nem oriento algum aluno que está fazendo uma revisão de escopo. Se tivesse sendo feito, eu com certeza eu colocaria o aluno para fazer e estudar o registro aqui. Outros dois lugares importantes para revisões para ensaios clínicos, que te ajuda a montar o teu racional, é no clinicaltrials.gov e também no REBEC, que é o registro, é a mesma coisa que o Clinical Trials, só que no Brasil. Por um tempo eu tenho um registro aqui, eu acho que o registro da Fernanda, no mestrado dela, sobre Pilates, foi aqui. Eu até hoje recebo e-mails das pessoas questionando se eu tenho mais coisas sobre Pilates. Por um tempo ele ficou desativado e aí agora parece que ele voltou, tá, há algum tempo já a todo serviço aqui, todo vapor. Então, nos Estados Unidos, que também pertence à NLM, a National Library of Medicine, ou do PubMed, então isso aqui, nós temos registros aqui, né? Dos dois ensaios clínicos anteriores, do osteoartrite de joelho e da lombalgia crônica, que foi feita na piscina, foram registrados aqui. E então são dois lugares também que não podem deixar de ser visualizados, tanto o registro de ensaios clínicos aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e para ver se não há algo que você possa acrescentar no seu racional.